conhecem, sou jornalista, pastor José Eduardo, estou aqui no Brasil. O último diário missionário que era para ter sido feito, eu estava em Machu Picchu antes de viajar aqui para o Brasil e por um acaso a gravação desapareceu, deu problema. Claro que a gente pode dizer que seja coisas espirituais, mas se Deus permitir agora na volta ao Peru, quero ver se eu refaço essa gravação e salvo essa gravação antes de ter problema novamente. Eu demorei muito para salvar a viagem toda porque eu estava com um vírus no computador e isso foi acumulando vídeo no HD da câmera e deu problema. Bom, eu quero passar um pouquinho a situação que está ocorrendo aqui no Brasil. Deus, quando eu saí do Peru, inclusive nessa gravação de Machu Picchu, eu falei sobre isso, eu não sabia que ia acontecer. E eu saí do Peru, Deus começou a usar pessoas em mais diversos lugares. Deus vai te dar uma grande bênção, Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer isso, aquilo no Brasil. Amém. Amém. Glória a Deus, eu sei que Deus está comigo, Deus está me acompanhando. Passei em Cochabamba, passei por Bolívia. A entrada da Bolívia foi, eu esqueci um documento, tive que voltar, perdi viagem. Parei em Cochabamba por alguns dias e o Papa ia para Santa Cruz. Eu evitei passar por esse momento em Santa Cruz. Eu fiquei alguns dias em Cochabamba, junto com o missionário Navarro e alguns pastores ali de uma igreja, e Deus falando até para o meio batista, ele falando assim: Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te dar vai fazer um grande milagre. Amém. Cheguei em Santa Cruz, passei por Santa Cruz, falei com os missionários que estavam ali, depois eu segui para Corumbá eu fiquei alguns dias ali também. Eu estava com meus projetos, né, querendo saber qual a direção que Deus tomar. A gente tem os projetos, mas como a Bíblia fala, né, Deus confirma os caminhos, né? Em Corumbá, passei dias maravilhosos junto com o pastor João, na Assembleia de Deus ali em Corumbá, e foi bênção, mas também, e Deus falando: Deus vai me abençoar. Chegando em São Paulo, fiquei na época, quando eu cheguei no primeiros 2 meses, eu fiquei ali na Vila Guaçã, Jardim Guaçã, um apartamento de escola dominical da Igreja Nações por Herança, e foi uma bênção estar ali, e Deus falando: Deus vai me abençoar. Comecei a orar, comecei a buscar a direção de Deus, e quando Deus me mostrou 2 coisas da minha vida, eu creio que Deus tem o seu momento, eu acredito que Deus tem o seu momento em mostrar as coisas. Uma foi acerca da minha chamada missionária, porque que atrasou-se 20 anos. Houve um atraso de 20 anos na minha chamada missionária. Esse momento que eu estou vivendo era para estar começado já há 20 anos atrás. Amém. Eu agradeço muito a Deus, louvo muito ao Senhor por ter me aguardado, né, esperado para cumprir a sua promessa, e Deus está cumprindo agora. Não é uma coisa fácil. Cheguei no Brasil, uma igreja que tinha prometido que ia parar, realmente parou de me sustentar, um apoio forte, e um valor alto para mim, né? E eles simplesmente falaram: não, nós tínhamos mandado e-mail e não recebi nada, mas eles realmente pararam. E o que aconteceu? Eu ainda estou conseguindo ter apoio da igreja MIAP ali de Rio de Janeiro, o pastor João e a pastora Cristiana, que tem sido uma bênção na minha vida, e eles têm sido um testemunho, porque eu sempre falei que se eu estou no campo, aqueles que estão segurando as estacas têm que ser fortalecidos, precisa ser fortalecidos, prosperados, para que na minha vida seja cumprido. No dia que eu ver que as pessoas que estão envolvendo, estão segurando fortemente as estacas na minha vida, não estiverem sendo prosperadas, é sinal que eu estou errado, está difícil a situação, porque nós estamos vivendo uma vida espiritual. E lá em Miapa eles mudaram de lugar de templo, ainda quero visitar ainda eles, e eu fico feliz porque eles têm prosperado, têm vivido momentos maravilhosos, porque eles têm sempre segurado essa estaca na minha vida, para mim poder ir mais longe, segurado as cordas para mim poder chegar mais longe. Eles disseram que vão continuar. Eles são uma igreja que desde o início também me dão uma oferta abençoada, alta. Tem o pastor Egeu, que sempre ainda na sua limitação, com a igreja pequena, começando, tem segurado as pontas também, tem me ajudado com uma oferta mensal, tem me ajudado nisso. No meu aniversário, inclusive, eu passei na casa do pastor Egeu, foi muito gostoso.
uma experiência, Deus permitiu com que eu tivesse um regozijo nessa parte, é os cuidados de Deus, né? Tem a pastora Rosa, que sempre me apoia com uma oferta abençoadora também, mas eu não consigo ir na igreja dela, não consigo data, não consigo oportunidade, mas eles têm sempre segurado e têm pedido sempre a bênção sobre a vida da pastora Rosa, seu ministério e tudo mais. Tem o apóstolo Hélio, que é de Jacutinga, Minas Gerais, então minhas coisas guardadas, ainda o restinho das minhas coisas guardadas, e Deus tem pedido muito a bênção, ele tem me ofertado junto todo mês, tem me ajudado, e eu tenho pedido muito pela vida dele. Bom, como eu falei, quando eu cheguei no Brasil, Deus já tinha falado por vários caminhos que Deus ia me abençoar. Eu pensei assim, bom, as portas ficaram abertas. Quando eu saí do Peru, o Ministério da Assembleia de Deus, quando soube que eu ia embora, eles perguntaram por quê. Eu falei, minha mãe ia falecer, ela faleceu, e consegui falar do amor de Deus para ela. Se ela aceitou Jesus, só vou saber na glória. E ela foi... Isso foi uma posição que eu vim antecipado, eu era programado para vir para outubro agora, e eu vim em junho, julho, para poder ver essa situação. A segunda situação é para fortalecer, como o dólar aumentando, minhas ofertas estavam caindo muito, eu já fui para o Peru com 50% de necessidade, e Deus nunca deixou faltar, mas estava começando a apertar as coisas. Eu falei, vou aproveitar e ir no Brasil para fortalecer. Antecipou a minha vinda para o Brasil por causa de minha mãe. E também na vinda, e eles chegaram assim, por que você está indo? Eu falei, olha, eu tenho carnê de estrangeiria como Mercosul, no primeiro ano renovaram, e eles falaram que no segundo ano eu tenho que comprovar trabalho. E eu, por um lado, peguei uma forma fácil, mas no final levei uma pernada, porque isso ia dificultar e eu não consegui. Como as coisas na documentação no Peru estão mudando, estão renovando, estão reestruturando tudo, eles falaram que no início, quando eu tirei a carnê, eles falaram os últimos 3 meses. Agora, quando eu fui renovar em fevereiro desse ano, eles falaram que eu desde o início não teria que comprovar trabalho. E eu não estava, já era fevereiro, na época quando eu renovei. Eu comecei a orar, a jejuar, e falei, Deus, sei que o Senhor está no controle, não sei o que vai fazer, mas sabia que Deus estava no controle. Eu vim para o Brasil diante dessas situações, e quando eles souberam que eu também ia entregar meu carnê de estrangeiria, ia vir embora para poder buscar outro campo para trabalhar, eles falaram, não, se for por isso, nós vamos fazer um reconhecimento do seu trabalho. O pastor Edwin, que é o local, presbítero do setor local de Quilabão, setor da convenção, ele fez uma carta, o setor de Cusco, que é o distrito regional da Assembleia de Deus, fez uma outra carta de meu reconhecimento, mostrei as fotos, meu trabalho e tudo mais, que eu montei 2 igrejas no setor, deixei formar 2 igrejas, e levaram para Lima para os diretores da Assembleia de Deus, o pastor Rodrigo e Carlos Rara. Eu conheço eles, ótimas pessoas, umas pessoas muito queridas. O pastor Rodrigo, então, conversei bastante com ele no tempo que eu estive em Lima, uma pessoa muito carinhosa, um pastorzão muito amável. E eles aprovaram. Quando eles voltaram na semana seguinte, ele falou, está aprovado. Como o Peru é aberto ainda para o Evangelho, as igrejas registradas têm o cupo, ou seja, a entrada de estrangeiros como missionário. Isso facilita bastante a documentação e tudo mais. Ele falou, então quando você voltar, nós vamos trocar o seu sistema de Mercosul para missionário. Aí nunca mais você vai ter problema e você se fixa aqui. Amém. Glória a Deus. Eu vi que Deus estava abrindo essas portas e me colocando em honra, né? Inclusive pelo reconhecimento. Quando eu cheguei no Brasil, a coisa modificou. Eu comecei a orar, falei, Deus, o que o Senhor está querendo, o que o Senhor está querendo? E Deus me mostrou essa situação, 2 situações. A primeira foi porque atrasou o meu ministério de missões por 20 anos. Eu entendi, agradeço a Deus por Deus ter essa paciência tão de longevidade, longanimidade, né, mais certa a palavra, para poder cumprir seu chamado em minha vida. E outra também, que Deus me explicou muito próximo, falando assim, o Peru foi um trampolim para você. Eu tinha um chamado missionário inicial, se vocês verem os vídeos anteriores, eu tinha um chamado missionário para Guiné-Bissau. Hoje eu entendo que se eu tivesse ido para Guiné-Bissau naquela época, eu estaria estourado hoje, psicologicamente. O trabalho no Peru me preparou psicologicamente. Hoje eu gosto do trabalho de missões mesmo, por causa da formação de novas igrejas, trabalho de capacitação, também de rádio e TV, mas a formação de novas igrejas eu aprendi bastante e vi o caminho. Como se diz, né?
A prática fez com que eu desse valor aos meus pais espirituais, aos meus conselheiros. O pastor Raul sempre falava que era de estudo bíblico, discipulado. O bispo Eliseu também sempre falou de discipulado, que ele trabalha com discipulado. E a gente nunca dá ouvido, né? A gente, como jovem, não, o negócio é pregar a palavra, é falar de Jesus. Quando eu vou em prática, te olhar e começou a crescer exatamente por causa do discipulado. Isso facilita, porque segue uma rotina de estudo, e eu vi que as igrejas começaram a crescer por causa disso. A base de estudo estava dando base a eles e tirando todas as dúvidas. Eu vim para o Brasil, chegou aqui, Deus falou assim, olha, Peru foi um trampolim para você, foi uma experiência para você, para outros caminhos. Agora está na hora de você seguir um degrau maior. Eu falei, uau, que degrau maior? Será que é Guiné-Bissau? Será que Deus vai me mandar para países fechados? Eu não sei. E comecei a orar, comecei a buscar a Deus. E aí eu fui buscar na internet. Como eu conhecia por causa da TV Missões, muitas agências missionárias, claro, a primeira que eu fui contactar é a Kairos, Missão Kairos. Eu entrei, porque eles têm a base em Guiné-Bissau, e eu fiz o meu treinamento inicial na Missão Kairos à distância. Se vocês verem o vídeo inteiro, vocês vão conhecer a história. Quando eu fiz contato, o pastor Valdemar, ele faleceu há alguns anos atrás, e hoje quem é o contato, o diretor da Kairos é o pastor Areovaldo Ramos. Eu tenho ele no meu Face, entrei em contato com ele, pastor, preciso conversar, quero conversar sobre o projeto, sobre a minha participação na agência e tudo mais. Vamos marcar, e quando eu vou viajar, quando eu voltar. Pois bem, ele não respondeu até hoje. Eu comecei a prestar atenção, a gente tem uma hora que a gente aprende sobre bater cabeça. Eu vi que por várias vezes deixei recado, pastor, vamos marcar, ele não respondia, pastor, vamos marcar, não respondia. Eu falei, Deus não tá abençoando esse caminho para Kairos. Eu visitando, gostava que eu caí não sei como, mas eu fazendo pesquisa, eu lembrei da OM. E aí eu caí na missão OM, e incrível que em vez de eu cair na missão OM Brasil, eu caí no estrangeiro, não sei como. E eu caí direto, que eles falam, escrevendo lá em inglês, precisando de jornalista para transmissão, precisando de jornalista para escrever texto, precisando de jornalista para tudo, fotografia. Eu falei, uau, eu tenho essa experiência, eu tenho essa capacitação. Eu falei assim, queimou meu coração, eu comecei a orar a Deus, é isso que o Senhor quer? Aí eu entrei em contato, entrei no formulário e falaram assim, ó, o Brasil tem uma representação nossa, conhece a OM Brasil, a om.org.br no Brasil, e você faz contato, tá bom. E mandei e-mail, não responderam. Mandei o segundo e-mail, o diretor da OM respondeu, qual o seu projeto? Eu não entendi, não respondeu também. Eu retornei para ele, não respondeu. Aí eu fui conversar com o pastor Raul, claro, antes de tudo, meu conselheiro de missões, ele falou, tá certo. E eu falei, pastor, eu tenho duas bases. Eu preciso vincular minha identidade novamente, porque eu estou assim, um cristão aéreo, amo demais a Assembleia de Deus, mas eu preciso ter uma identidade denominacional. Ele falou, está correto, pastor Raul, está correto. E eu comecei a buscar, e Deus está abrindo as portas para mim retornar a IPAG. É uma história um tanto complicada até para eles e para mim, pela história precedente que houve aqui comigo, mas eu acho que é um momento novo. Teve uma pessoa que para mim falou assim, eu estou com 51 anos, ele falou assim, 50 anos é mudança de fase. Eu não entendi isso. E depois outra pessoa me falou assim, ó, com 50 diante, você vai mudar uma nova fase. Cheguei aqui na igreja Repag, ele falou, nós estamos vivendo uma alta fase, um novo momento. Deus está mudando muitas coisas. Eu, tá bom, amém. E aí quando eu fui falar com ele, eu falei, pastor, o que eu faço? Eu adianto e tudo mais. O pastor Raul me deu a indicação de uma missionária que está na OM, e eu fiz contato lá e falei, eu queria visitar, para conversar com vocês. Conversei com eles, eles colocaram a posição assim, olha, para você fazer parte da OM, primeiro você tem que conhecer a OM. Então você tem que participar dos 6 primeiros meses de treinamento, de capacitação aqui. Tem algum problema? Eu falei, não, eu sei disso, imagino que eu tenho que conhecer, e para mim, quanto mais estudo, melhor, quanto mais capacitação, melhor. E não sei se seguintes meses eu terei que fazer uma imersão no inglês, principalmente na minha área de jornalismo, que eu quero trabalhar com eles no jornalismo, eu vou precisar de mais de inglês. E aí, quem sabe, o contrato é de 2 anos, no ano de 2017 seria eu, possivelmente, se Deus permitir, de repente eu faria parte do navio Logos, que queima meu coração, eu já fui marinheiro,
e como jornalista, de repente, queime meu coração esse desejo. Pois bem, confirmado isso, fui na Kairos, confirmei, peguei a documentação, peguei o necessário. É um desafio grande, que é um valor maior mensal, porque eu vou viver lá, né, o primeiro ano direto, depois eu vou viver no navio, e aí eles vão direcionar se eu quero algum país ou o que eu vou fazer, até isso Deus direcionar. Mas agora entra um desafio. Eu estou fazendo contato com alguns pastores, algumas igrejas, não quero colocar nomes aqui, mas são pessoas que eu tenho visto que são ricamente abençoadas, são pessoas que têm um coração missionário, que querem envolver realmente e têm a possibilidade de abençoar, mas ainda não consegui. Dividi o projeto em cinco igrejas que me ajudem com $100. Hoje o dólar, mas quando eu montei esse projeto, que até foi, todo mundo se agradou, na época o dólar estava R$3, agora está 4. Mas eu estou falando, $100, mas na ideia de R$300, porque se eu conseguir 5 igrejas com R$300, dá os 1.500 que realmente eu preciso para a missão M. Eu não quero contar com o apoio que eu já tenho, porque esse apoio que eu já tenho fica com o pessoal. E esses 1.500 seria na realidade 1.200, 1.300, 1.250, R$1.300 seria para a agência e para o treinamento à distância. Bom, fica esse desafio agora. Como todo desafio novo, faz a gente tremer as bases. Eu estou vivendo um momento novo, aqui na IPAG eu estou treinando o Cezinha no estúdio, o Bispo pediu para mim ativar a TV online, a rádio online. Eu estou ensinando o Cezinha a administrar, ser um diretor de programação. Ele nem tinha noção e está começando a pegar gostinho, muito legal isso. É mais um discípulo na fé no meu ministério, né? E ele está começando a pegar o gosto. Ontem nós já fizemos o primeiro programa gravado, hoje nós vamos refazer e assim por diante. Ele vai estar administrando o programa e ele vai ter um programa também que ele precisa ter essa experiência também na frente da câmera. E está sendo uma bênção. Aqui na igreja tem sido uma bênção, o Ministério de Oração, os irmãos que me conheciam estão participando. Claro que existe muito comentário antigo e o pessoal está me conhecendo, está tudo em parte. Tem um projeto aqui na IPAG que Deus falou ao coração do bispo e colocou meu coração sobre o culto de quarta-feira, meio-dia, e fazer um evangelismo com as pessoas locais aqui que estão na região, como nós estamos no centro de Guarulhos, fazer um trabalho. Tem esses dois projetos, eu queria pedir as suas orações. Você, se já faz parte do ministério que já está fazendo isso, eu gostaria que você continuasse segurando essas cordas. Eu preciso de mais, eu estou num momento assim de transição. Em parte eu confio em Deus, sei que Deus nunca me deixou na mão, mas dá medo. Vontade de chorar, vontade de, sabe, eu não quero voltar atrás, eu não quero abrir mão, porque é uma grande honra no Senhor de trabalhar na obra missionária, ainda mais na minha idade. E Deus me dá essa oportunidade pelo seu amor, pela sua graça, de fazer a diferença. E eu peço as suas orações. Se você está vendo esse vídeo e você não participa do meu ministério, gostaria que você aceitasse esse desafio. No site tem aí, pelo PagSeguro, um parcelamento de 6 meses, 1 ano, que você pode ajudar com 20, 50, 100 reais por mês no cartão de crédito seu, que vai ser descontado automaticamente através do PagSeguro. Você poderia participar. Se você é de alguma igreja, poderia conversar com a gente para poder de repente fazer esse desafio. Eu tenho notado que todas as igrejas que têm envolvido com o meu ministério, têm envolvido com o meu caminhada, elas têm sido prosperadas, não em base de troca, mas por causa da confirmação da palavra de Deus, a confirmação que igreja nenhuma que se envolve com missões deixa de ser prosperada. Ela é prosperada, ela é abençoada, ela cresce. E isso eu tenho vivido isso com as igrejas que têm se envolvido no meu ministério. Não que eu seja alguma coisa, muito pelo contrário, mas por causa da obra de Deus, eu creio que Deus ainda tem muito por fazer na minha vida, ainda muito por fazer na minha caminhada. Eu não sei para onde Deus vai me levar, mas por algumas visões que Deus me deu, algumas coisas, eu vou passar esse período no Peru que eu fiquei, vai ser uma estratégia muito forte de fazer com que esse novo momento seja para mim um grande desafio. Eu vou passar por momentos muito trágicos, não de minha pessoa, mas por ver situações
Eu espero que eu possa ter as suas orações, estar comigo, mas eu preciso de pessoas que me ajudem a sustentar nesses R$1.500, nesse projeto de R$100, de R$200, R$300 para as igrejas. E até você também, se você quiser participar desse projeto nesses 2 anos, vai estar comigo nessa minha caminhada. Eu sei, tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Deus não vai te deixar na mão. E eu vou estar te mandando um relatório, além do que eu mando para todo mundo, o boletim de oração, eu mando para aqueles que me sustentam financeiramente o relatório financeiro, mostrando o que eu estou gastando, o que eu estou fazendo, e dia a dia o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando. Isso são relatórios pessoais, para você ver o compromisso que é muito sério. E esses vídeos que eu coloco é para falar mais ao público, mais abertamente, sobre a chamada missionária, sobre minhas experiências e meu caminhar. Tipo um livro, né, que a gente vai colocando em vídeo, essa oportunidade. Eu peço a Deus que possa te abençoar. Eu creio que Deus vai falar muito e muitas pessoas através desse vídeo. Eu sinto isso, da graça de Deus, que Deus vai tocar em pessoas. Eu tenho vivido momentos em minha vida e ser socorrido por pessoas que eu não conheço. Às vezes eu conheço essas pessoas, Deus me permite conhecer para orar, como os irmãos que eu conheci na reunião da Rede Amar, que me abençoou com o sapato, que me enviou para o Peru. Como vocês sabem, há vídeos atrás, no Peru não tem 44, o máximo é 42, 40, olha lá, os peruanos são muito baixinhos, e eu estava com problema em comprar o sapato, comprar o tênis, que estava todo se desfazendo, por causa de muita caminhada, e eu fui abençoado por esse casal, do qual me mandou um tênis, um par de tênis bom, um par de sapato maravilhoso, forte, que eu estou usando ele aqui em São Paulo, e eu sei que a vida dele vai ser abençoada, como eu falei para eles, eu sei que Deus vai contemplar a vida de vocês e vai abençoar muito, e eu peço que você possa estar orando, você possa estar escrevendo, porque quando você escreve, estou com você, estou orando pela tua vida, estou fazendo parte, estou envolvendo, porque é como a ideia da galinha, né? Sabe aquela ideia da galinha e do porco? A galinha, ela participa em missões, é um exemplo de missões, ela participa dando ovo para o café da manhã, mas o porco não, ele dá a vida. E essas pessoas que estão dando oferta, elas não são galinhas, entre aspas, né? Elas são um porco, no qual estão dando o seu sacrifício de sangue, fazendo desafio às suas igrejas, para poder sustentar uma pessoa que muitas vezes não é nem da sua igreja, né? E eu creio que Deus é justo, Deus tem sido justo comigo, e Deus é justo para recompensar conforme a capacidade de cada um, conforme as necessidades de cada um. Crise existe no mundo, mas no meio evangélico não existe essa ideia de crise. Deus sempre abençoa, Deus sempre abre as portas, Deus sempre vai prosperar aqueles que se envolvem na obra. E precisamos tocar à frente, precisamos levar a palavra, discipular mais pessoas, levar o aconselhamento, levar a palavra de salvação a muito mais lugares. E mostrar ao mundo o que você está fazendo, e mostrar à igreja que a igreja, ainda a palavra de Deus está viva em muitos lugares. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa prosperar teus caminhos e que Deus possa nos conceder até um próximo, diário de missionário. Que Deus te abençoe.